Olá, boa tarde, estamos lá. A gente segue com resenha nas eleições e hoje, novamente, eu recebo meu companheiro, jornalista de TV Difusora, Norberto Melo, apresentador do Bom Dia Maranhão. Tudo bem, Norberto? Tudo bem, vamos lá. Legal, tá aqui de novo, Sobradinho, né? Prazer estar aqui no Resenha. Norberto, ontem encerrou o horário eleitoral gratuito, ontem foi encerrado debates com candidatos, né, locais e nacionais. Você tem alguns números, né? Alguns números das eleições no Maranhão, né? E, inclusive, tema hoje tratar de uma entrevista, né, coletiva lá no Tribunal Regional Eleitoral. Passa para a gente um pouquinho desses números, assim, dá um panorama do tamanho da eleição aí no estado do Maranhão. Verdade, Tevaldo. Aqui pela manhã a gente recebeu o desembargador Tairone Silva, que é corregedor eleitoral, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e no programa Na Hora D, ainda há pouco, o presidente do TRE nos deu entrevista também falando sobre esses detalhes, a apuração e o tamanho dessa eleição no Maranhão, né? Houve um crescimento em relação às últimas eleições do eleitorado. Hoje, o eleitorado, para ser preciso, o número exato no estado do Maranhão, nós temos 4.537.237 eleitores. É um número significativo. A concentração maior desses eleitores, mais de 600 mil, aqui na capital, não poderia ser diferente. E os locais de votação são 5.742. Eles estão espalhados nesses 217 municípios do nosso estado, sendo um total de 260 deles aqui na capital, né? A eleição vai ter 19.572 urnas eletrônicas. É claro que existem urnas que vão estar prontas para substituir, né, para repor qualquer urna que apresentar algum tipo de problema. Nós temos 3 em cada 4 eleitores do estado vão votar pelo sistema biométrico. Havia uma meta de 70% para o Maranhão, essa meta foi superada. Hoje é quase 75% do eleitorado do Maranhão já vota com o biométrico, né? Os eleitores que vão votar são 2.287, que terão direito, portanto, ao voto. Aqui já é o dado de voto em trânsito, mais de 2.000 pessoas. E o número de presos, por exemplo. Os presos têm direito ao voto também, né? Os presos provisórios, eles também estão aptos a votar. Nós teremos 601. Há um fato interessante nessa eleição, diferenciado, Tevaldo, que é aquele direito garantido aos travestis e transexuais que agora tem no seu título de eleitor o seu nome social e também lá na lista de votação. São quantos aqui hoje? São 107 em todo o estado. Né? Acho 107 pessoas no Maranhão todo. No Maranhão inteiro, que votarão com o nome social agora. Sim. Já no seu título. Tal, Essa é uma mudança em relação a essa eleição no país, né? É um direito conquistado, é um avanço do país na direção da cidadania, enfim. Esses números foram apresentados agora há pouco lá no TRE, nessa entrevista coletiva. Você tem um número aí de jovens de 16 a 18 anos que votam e acima de 70 anos, que são votos facultativos, né? Quem tem 16 a 18, né? 16 a 17 anos é facultativo, e também é facultativo quem tem acima de 70 anos também de votar. Você tem esse dado de número de idosos? Eu não tenho esse número aqui no momento em relação a esse aspecto, mas temos o perfil do Maranhão. A gente pode daqui a pouco falar do perfil do eleitor do Maranhão, maranhense, né? A maioria ali entre 30 e 34 anos, com o ensino incompleto, né? Ensino fundamental incompleto, enfim, nós temos esses dados em relação a perceber quem é que está votando, né? Qual é o perfil do nosso eleitor. A gente pode daqui a pouco falar sobre isso. Nessa entrevista coletiva, Tevaldo, a gente falava muito sobre também, agora há pouco lá no Tribunal Regional Eleitoral, sobre a estrutura que foi montada para acompanhamento, principalmente daquelas juntas especiais e da transmissão desses dados que vêm de alguns pontos do estado para centralizar tudo aqui no Tribunal Regional Eleitoral. E também em relação ao horário que nós teremos a divulgação oficial desse resultado, né? Então a gente já está isso já tudo planificado para que o telespectador, aquele que nos acompanha, tenha uma ideia também de que a partir de que horas, né, nós teremos já uma ideia de como que se dá esse quadro. Só lembrando, Alberto, né, que as sessões eleitorais estão abertas a partir das 8 da manhã e vai até às 17 horas, né, em todo o estado. Assim, de 8 às 17 horas é legal que as pessoas se liguem nesse horário, tá? Não dá para chegar às 17h01, não dá para chegar às 7h55, quer dizer, a partir das 8 as sessões serão abertas, né? E as pessoas poderão, o eleitor poderá exercer seu direito de cidadania e de voto, que é fundamental para os destinos do nosso estado e do país. Roberto, vamos ver uma matéria do Fábio Cabral, uma entrevista agora há pouco, o desembargador Ricardo Alibe, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Solta aí. A nossa meta era de 70%, a gente ultrapassou, chega a 74, alguma coisa, mas não chega a quase 75%. Isso é importante porque dá segurança de que só aquele eleitor realmente foi que votou. Nas próximas eleições, com certeza, nós vamos estar com 100% concluído, e gera também a rapidez no atendimento, não só da identificação do eleitor,
que é importante explicar ao eleitor maranhense que se ele não tiver um título, ele pode ir com o e-título, que é através do seu telefone celular, ou qualquer documento que prove a identidade, porque ele será identificado com o seu digital. Então não há possibilidade de alguém votar por outro, o que era uma fraude recorrente no passado. A gente já vem falando isso ao longo dessas últimas semanas, mas a questão da confiabilidade das urnas, da segurança, até o senhor tocou novamente ali no ponto durante a entrevista coletiva, é sempre bom falar para a população de que há essa confiabilidade, essa segurança, né? E o próprio eleitor ele pode acompanhar, porque ao terminar as eleições, a própria urna ela emite esse boletim, chama boletim de urna. E o fiscal do partido que estiver lá, ele vai ter acesso a esse papel, que é importante ficar consigo, e todos esses dados vão ser transmitidos, vão constar do site de transparência do Tribunal Superior Eleitoral. Então é fácil comparar com aquele que você recebe da urna, que é a verdade, os fatos daquela eleição, com o que está estampado no mapa das apurações do Tribunal. Só para a gente finalizar, haverá 2 atividades amanhã no TRE também que estão relacionadas com a eleição? Com a urna, como já foi anunciado, amanhã cedo tem o sorteio das urnas que serão auditadas em tempo normal, integral. Tem uma segunda atividade que será às 12h30, né, que é justamente a oficialização, e no dia seguinte, às 7h30 da manhã, é a abertura oficial, em que eu já aproveito para convidar toda a imprensa a participar. Então essa entrevista foi dada agora há pouco, foi exibida no programa Nora D, que é da TV Difusora. Então o presidente Ricardo Alibe concedeu entrevista ao nosso repórter Fábio Cabral. E por falar em TRE, Adalberto, vamos lá ao vivo com o repórter Jairo Martins. Boa tarde, Jairo. Do TRE, vamos lá. Olá, boa tarde, Tevaldo, boa tarde, Adalberto, boa tarde a todos que estão nos assistindo. A movimentação aqui começa cedo amanhã, a partir das 7 horas da manhã, com a distribuição das urnas eletrônicas que serão utilizadas aqui em São Luís, partindo de 2 pontos. As urnas da 3ª, 10ª, 76ª e 89ª zonas sairão daqui do Fórum Eleitoral, na verdade que está funcionando provisoriamente lá na Coama. E as urnas da 1ª e da 2ª zonas partirão do depósito localizado no Fórum Eleitoral, no bairro, ali no Anel Viário. A partir das 9 horas da manhã, começa o sorteio das urnas eletrônicas que serão auditadas pela votação paralela e em tempo real. E a partir do meio-dia, começa o acompanhamento do processo eleitoral. Então, no dia antes da eleição, uma movimentação bastante grande, muita gente já trabalhando para garantir o direito ao voto do cidadão. Eu volto com vocês. Obrigado, Jairo. Roberto, certo? Tudo certo. É importante lembrar o eleitor, hoje pela manhã o desembargador Teófilo Simão falava aqui sobre aquilo que é permitido ou não no local de votação, no momento da votação. Ele dizia assim, você comprou uma camisa, você tem uma camisa de um candidato, você pode ir com a camisa do candidato. Você pode colocar o voto do candidato, mas desde que essa sua manifestação ela seja silenciosa, ou seja, se você perceber um grupo, todo o grupo usando a mesma camisa, o mesmo material ali, aí isso pode caracterizar realmente uma campanha fora de hora, um ato de campanha. O material, você leva o santinho para você lembrar o número que você vai votar. Quantas teclas nós vamos apertar lá domingo, Etevaldo? Legal a coisa da cola, porque assim, a gente vai teclar 25 vezes. 25 vezes, não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não. 25 vezes, né, que a gente vai eleger deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Então a cola é para você usar, não é para entregar para alguém que estiver na fila, enfim. É proibido entregar qualquer tipo de material, seja na hora da fila de votação, no local próximo, né? Não vai ser permitido aquele trabalho que é conhecido como boca de urna, não é? Mas que o eleitor se manifeste de forma silenciosa. É isso que a legislação eleitoral permite numa data como essa. Carro de som, bike som, qualquer coisa do gênero, não está Adalberto, o eleitor pode ingressar com o celular, ou câmera fotográfica lá na cabine? De jeito nenhum, de forma alguma. Inclusive o celular é interessante, porque esse ano a gente tem o e-título, né? Por sinal, não sei se você já baixou o seu, o meu já está aqui. Já baixei o meu. É super prático de fazer. E com o e-título você vai se dirigir ao local de votação. Lá você vai apresentar antes de chegar na cabine de votação. Na cabine de votação não é permitido o uso de celular de forma alguma, até porque a ideia, quer dizer, da legislação é coibir o registro, por exemplo, do voto para qualquer tipo de barganha, né? Isso já foi feito, a gente lembra que no começo da votação eletrônica, às vezes as pessoas postavam, inclusive nas redes sociais, foto votando na máquina, em alguns lugares, é lógico. Mas
Mas isso não é permitido e, aliás, há alguns anos que isso já não vem acontecendo mais. Roberto, se houver alguma pessoa, algum eleitor com mobilidade reduzida ou com deficiência, pessoa com deficiência, o que pode acontecer, o que pode ocorrer? Ele pode usar alguém que auxilie, que leve até a urna eletrônica? A orientação que o Tribunal Superior Eleitoral dá é para que, sim, ele pode ser auxiliado até chegar próximo ali à cabine, mas o voto é inviolável, né? Sim. O voto é secreto. Então, na hora de votar, de apertar a tecla, ele vai ter que fazer isso sozinho lá na máquina, mas a orientação é que ele pode sim receber um auxílio, muitas vezes até dos próprios mesários. As pessoas que trabalham na eleição são muito gentis, né? Ajudam, enfim, acompanham. Mas a sensação que a gente tem, Etevaldo, é que a gente vai ter uma eleição tranquila. Esse pleito deve ser um pleito tranquilo aqui na capital e no interior, pelo que a gente tem percebido, conversado e levantado de informações. O importante é que o cidadão vá votar. Eu perguntava hoje pela manhã ao desembargador Taironi sobre a questão do voto em branco e o voto nulo. Voto nulo. A gente já teve uma eleição esse ano em Tocantins, né, para governo lá, e o número foi altíssimo, né, de votos brancos e nulos. Ele me dizia, claro, de que entende que o eleitor deve sim se manifestar. E uma coisa que eu estava refletindo hoje, a gente fala tanto da desilusão das pessoas com os políticos, né, desse descrédito, dessa desilusão, mas se você perceber, assim, não sei se tu tens essa mesma visão, mas comparado a 4 anos, a sensação que eu tenho é que nessa eleição as pessoas debateram mais. Em alguns de forma exagerada, né, esse embate absurdo que tem destruído amizades, as pessoas dentro da família às vezes não se falam durante um tempo, saem de grupos, né, já levam para o extremo essa discussão, mas de outro modo, acho que as pessoas sim falaram de política, as pessoas discutiram nesse período a figura da pré-campanha, né, tida esse ano, entre aspas, quer dizer, a campanha começando mais cedo, né, essa figura do pré-candidato foi algo novo também, acho que foi bem assimilado pelas pessoas. Roberto, antes que chegando ao primeiro intervalo do resenha, vamos passar rapidinho. Primeiro voto, deputado federal, não é isso? Primeiro voto na urna no domingo, deputado federal, depois deputado estadual. Deputado federal, 4 números. Isso. Deputado estadual, 5 números. Depois vem os 2 senadores, cada um com 3 números. Depois, governador, 2 números. E, por fim, presidente da República. 2 números, não é isso? É uma eleição que como você falou ainda há pouco, são 25 vezes que você vai teclar lá, mas eu acho que esse processo é um processo que o país vem avançando nessa direção e acho que a gente já assimilou bem essa coisa do voto eletrônico. Eu lembro muito bem do tempo em que nós somos da época, né, eu e Etevaldo, de que as eleições aconteciam e a apuração levava dias. Né? A gente lembra lá no Estádio Castelão, às vezes levava colchonete, os jornalistas botavam lá e ficavam num plantão permanente, era uma coisa realmente absurda, aquelas listas impressas. Enfim, para isso a gente não volta mais. Perfeito. Roberto, a gente faz o primeiro intervalo do resenha e voltamos rapidinho. Hoje com o Roberto Melo, aqui no Resenha, ao vivo, na TV Difusora. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Resenha, ao vivo. E hoje eu recebo, está aqui ao meu lado, o jornalista Roberto Melo, apresentador do Bom Dia Maranhão. Roberto, segundo bloco, ontem a gente bateu um papo sobre isso aqui, sobre pesquisa. E hoje a gente vai, né, trocar mais ideias sobre a pesquisa divulgada ontem, intenção de voto pelo IBOP, encomendada pela TV Mirante, e confirma aquilo que os institutos de pesquisa vêm apresentando até o momento. Quer dizer, ontem a gente mostrou alguns dados aqui de 2 institutos, Data M3 e da Exata, e hoje a gente bate o papo sobre o IBOP, que está na mesma linha, né, no mesmo patamar do que foi apresentado pelo Data M3 e pelo Datailha. Vamos lá? Segundo a pesquisa, Flávio Dino lidera a preferência do eleitorado. Considerando apenas os votos válidos, Flávio tem hoje 59% contra 32% da candidata Rosiana Sarney. Em seguida aparecem Maura Jorge com 5%, Roberto Rocha com 2%, Ramon Zapata e Odívio Neto aparecem com 1%. E aí, Roberto? É interessante perceber em relação à última eleição, Etevaldo, as pessoas que estão nos assistindo lembram bem que na última eleição, por própria Prefeitura de São Luís, havia uma disparidade, às vezes, entre os institutos, né? Um instituto dava um resultado, o outro, o que não é bom para ninguém, porque acaba perdendo a credibilidade, essa questão da pesquisa, quando você percebe a disparidade grande, ou pelo menos vai perder muita credibilidade, que fica muito longe. Evidentemente que há um método científico aplicado numa pesquisa, a pesquisa é uma amostra daquele momento, um retrato daquela realidade, indica tendências, claro que sim, mas a verdade ela vem mesmo das urnas, né? Só que as pesquisas, elas dão um indicativo significativo. Quando você percebe todos os institutos de pesquisa dando, por exemplo, a eleição definida no primeiro turno. Então isso serve de balizador para os candidatos, né, para os partidos.
E a pesquisa no Brasil ainda tem um peso muito forte, muito grande, né? A gente lembra que há pouco tempo era possível divulgar pesquisa de boca de urna, o que às vezes em cima da hora da eleição, saiu pesquisa de boca de urna, acabou de acontecer agora, né? E aí, só que aqui nós temos essa característica nessa eleição, né? Quer dizer, todos os institutos de pesquisa, a difusora divulgou aqui não só um, mas vários institutos de pesquisa, e o IBOP na sua última pesquisa, essa foi a última do IBOP, contratado pela Rede Globo, as afiliadas são obrigadas a divulgar essa pesquisa, que é contratada em todo o país. Ele divulga números muito próximos daquilo que a gente vem acompanhando, ou seja, o candidato que está em primeiro lugar, o candidato Flávio Dino, com o dobro dos votos da candidata que está em segundo lugar. A gente falou sobre isso ontem, volta a falar hoje, porque os dados mostram claramente isso, né? Não vai dar para ninguém ficar apontando um para o outro quem mais acertou, né, e quem mais errou, né? Estamos ali todo mundo numa linha, né, bem próxima, né? A avaliação para o Senado também seguiu na mesma direção dos outros institutos. Então, né? Vamos lá, Santo Federal, última pesquisa do IBOP, confirma o cenário apontado por outros institutos de pesquisa. E nós aqui ontem apresentamos aqui 2 resultados, vamos ver agora o IBOP. Para o Senado Federal, a última pesquisa do IBOP confirma o cenário apontado por outros institutos de pesquisa. O Everton Rocha lidera com 35%, seguido por Elisiane Gama com 34%. Em seguida, aparecem Sarney Filho com 25% e Edson Lobão com 23%. Zé Reinaldo Tavares tem 10%, Alexandre Almeida, 5%, Saulo Pinto, 4%, Samuel de Itapecuru, 3%, Preta Lu e Saulo Arcangeli, 2%, e Egu Bruno, 1%. A pesquisa foi contratada pela TV Mirante, afiliada da Rede Globo no Maranhão, e foi realizada entre os dias 2 e 4 de outubro. Foram ouvidos 1.008 eleitores. A pesquisa foi registrada sob o número MA 07570/2018. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Está contigo, Adalberto, e aí? No Senado é interessante perceber, toda pesquisa, o eleitor que está nos assistindo, em geral, seja ela a pesquisa eleitoral ou não, o ideal é você perceber a série histórica, né? A evolução dos números, o comportamento, porque você ali percebe tendências, caminhos e faz uma análise do que aconteceu, do movimento que aconteceu ao longo do tempo, né? A gente falava sobre isso aqui ontem e mostrou alguns comparativos. Essa pesquisa do IBOP mostra isso também em relação ao Senado, né? Como que foi possível uma virada, a gente pode falar assim, no Senado. No começo, as primeiras pesquisas, todos os institutos mostravam meio embolado aquele resultado ali, né? A gente tinha nesse quadro candidatos que não eram conhecidos das pessoas, não eram tão conhecidos das pessoas. Nós temos, e depois do horário eleitoral você percebe uma mudança, né, no comportamento do eleitor a partir desse retrato, eu repito, das pesquisas. A verdade dos votos vem nas urnas, mas o retrato que se mostra até agora, se as eleições fossem hoje, esse é o retrato mais fiel, é a última pesquisa do IBOP e mostra para o Senado uma distância até de cerca de 10% entre os candidatos que estão, os 2 primeiros candidatos, em relação aos demais, né? Então você percebe esse distanciamento. Isso significa que para você mudar uma realidade como essa não é fácil, né? A gente sabe disso, já acompanha a eleição já há um tempo. Então assim, a não ser um fato extraordinário para você ter uma mudança significativa desse cenário. Mas geralmente essas pesquisas acabam dando um indicativo daquilo que realmente pode acontecer no dia da eleição, e aí por isso é que uma eleição tão curta, tivemos só 35 dias de campanha, não é? Ela se define muito rapidamente e pode mudar também rapidamente. É possível perceber isso. Tivemos a campanha de 35 dias apenas, uma eleição realmente um período de campanha muito curto, né? E aí nem sempre quem larga na frente chega na frente. Então, para o Senado a gente percebeu isso, para o governo do Estado desde o começo, já aquela tendência, já com na primeira pesquisa já o atual governador com um resultado significativo à frente da segunda colocada, mas para o Senado não. Para o Senado as coisas foram mudando, quer dizer, a gente pode falar até em relação à eleição, digamos assim, quem estava acompanhando o dia a dia da eleição percebia esse movimento, né, no dia a dia. A cada semana o cenário mudando, o volume de campanha crescendo de alguns candidatos, de outros nem tanto, e foi uma disputa realmente intensa. E se confirmando esse resultado, Adalberto, mostra a força política eleitoral do governador Flávio Dino, né? Na outra eleição, Flávio, que indica as pesquisas, deve se reeleger no primeiro turno e mais uma vez, né, vai eleger aí os 2, no caso, né, dessa vez, os 2 senadores que integram a sua coligação, né? Caso se confirme, Flávio, né, sai bastante fortalecido dessa eleição, né? Força essa que já foi mostrada na eleição de 4 anos atrás, quando o Roberto Rocha deu aquela virada no final e foi para o Senado. Depois houve rompimento. Na última semana ali. Mas aquela última semana foi decisiva, né? Muita gente apostava que ele não seria o senador eleito, ainda mais porque só tinha uma vaga, né? Agora são 2.
Naquela época, uma vaga só. E ali ele já mostrava a força de voto, de transferência de voto clara, né, por o candidato Roberto Rocha, tem um dado também que é muito similar nas pesquisas todas. Eles perguntam assim, mesmo que você não vote nesse candidato X, quem que você acha que vai ganhar a eleição? Interessante. O governador Flávio Dino tem percentuais acima de 60%, né, de não eleitores que acham, né, que o Flávio será o vencedor da eleição. Então dá também curioso, interessante. Esse termômetro digamos assim, do humor do eleitor, do quem você acha que vai ganhar, né? Qual é a expectativa, chega a ser superior ao dado da mesma pesquisa, do mesmo instituto, em relação aos votos garantidos, né, para o candidato. Isso. Então, quando fala da expectativa, quem vai ganhar a eleição, esse número cresce, inclusive, né? Ou seja, é a percepção das pessoas em relação à eleição. Você acha que tem algum fato novo daqui para lá? Até domingo? Não, é muito difícil, né? Etevaldo. O que eu acho que as pessoas precisam ficar atentas, e é um tipo de coisa que a gente precisa abominar, assim, acabar de ver o estouro do Brasil, é a tal da fake news, né? As notícias falsas, né? Que ganharam um nomezinho bonitinho esse ano, mas sempre existiram, né? E que assim, a gente já viu, por exemplo, aqui no Maranhão, helicóptero distribuindo material de campanha com notícias falsas. Jornaizinhos que aparecem no meio da rua, do nada você está andando, está lá um panfleto ou alguma coisa do gênero. Acho que é preciso as pessoas ficarem atentas a esse tipo de informação. Independente de quem é o candidato, seria favorecido por essa informação. Eu acho que sim, né? Se fala isso sim. É muito importante também, gente, o eleitor está atento ao WhatsApp. O WhatsApp, de fato, hoje é a ferramenta, digamos, mais nociva ao processo eleitoral. Quer dizer, é a ferramenta que hoje mais se distribui notícia falsa, informação caluniosa e tal. Então, assim, muito cuidado, né? Se puder deixar o Zap ali de lado, vá votar com mais tranquilidade, com mais, né? Um pouquinho mais, menos ódio, mais esperança, porque o Zap, de fato, o WhatsApp não é o lugar para se definir, já definir o seu voto. E dá um trabalho danado, porque você divulga uma informação falsa. Aí o próprio candidato, o partido, enfim, eu recebi hoje um WhatsApp aqui de inverdades que estão circulando em relação a um candidato à presidência da República. Aí você tem vários tópicos lá para contrapor aquilo, é complicado. Roberto, valeu, muito obrigado mais uma vez. Demais. Amanhã estamos juntos outra vez. Então, o resenha fica por aqui e amanhã a gente tem um encontro marcado com resenha especial nas eleições a partir de 8 da manhã, ao vivo, aqui na sua TV Difusora. Então, uma boa tarde a todos e até amanhã. Tchau, valeu!